Olá, tudo bom, professor? Tá me ouvindo bem? Consegue Então, me ouvir? não se consegue ver a fotografia da imagem? Consegue me ouvir agora? Consigo. E a imagem consegue aparecer? Tá tranquilo? Tá ouvindo bem? Boa noite, professora Belém. Olá, professor. Como está? Tudo bem? Sua imagem ainda vai aparecer aqui, tá conectando. E agora, já se vê ou ainda está com dificuldade? Acho que melhorou um pouco. Vai aparecer ainda a imagem. Ok. E então, como é que está a situação no Brasil? Com o Covid-19? Ainda tá girando aqui, tentando aparecer a sua imagem. Não tá aparecendo ainda. Tá ligada aí a câmera? Tá, eu vejo em cima. E vejo a minha imagem em baixo. Não apareceu ainda a imagem. Quando é que eu devo nisso? Pessoal, estamos fazendo a conexão com Portugal, viu? Peço um pouquinho de paciência a todos. É que tem um oceano, né, separando. Já tô vendo aí Walter, Ian, Leosandro, lá de Palmas. Olá, professor. Tudo ok? Boa noite em Lisboa, né? É verdade, boa noite Fortaleza, então. Você me ouve bem? Perfeitamente. Consegue me ouvir? Eu não tô ouvindo você. Você consegue me ouvir? Perfeitamente, estou a ouvir perfeitamente. Consegue me ouvir, professor? Consigo. Bom, então boa noite a todos. Essa é a terceira live promovida pelo Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Nós já temos o resultado do sorteio, viu, para os ansiosos. Então eu já vou informar aqui. A foto publicada lá dos participantes, da esquerda para a direita, vai do número 1, começando da esquerda, ao número 24, certo? E os sorteados com o livro do Diálogo, volume 14, são número 2, número 6, número 7, número 15 e número 23. Então, estes são os sorteados 6, 23, 2, 15 e 7, pela ordem aqui do sorteador. Então, professor, nós vamos aqui, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de participar. O professor Alexandre Souza Pinheiro é doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Não foi meu professor, mas é meu amigo. E hoje ele trabalha, foi sua tese de doutorado, então nós estamos aqui falando com autoridade
em proteção de dados. E aí, professor, nessa live, na verdade, eu vou ser mais um ouvinte e deixar a fala para você, porque a autoridade aqui é você no assunto. Eu apenas vou fazer uma introdução dizendo que a lei brasileira, aprovada em 2018, que é a Lei 13.709, que regulamenta a proteção de dados pessoais, ela entraria em vigor agora, em 2020, no dia 14 de agosto. E por uma medida provisória do presidente da República, a medida provisória 959, de 29 de abril de 2020, adia a entrada em vigor da lei para maio de 2021. Então, eu gostaria que o senhor nos dissesse como é que é essa proteção de dados em Portugal. É bem mais antiga, né, de 98, e como é que isso está sendo operacionalizado aí em Portugal. Boa noite, professora Belene, e boa noite a todos os participantes. E queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade que tenho de participar neste live e dizer-vos que em Portugal nós temos legislação de proteção de dados desde 1991. Agora, onde tivemos uma lei mais duradoura foi a partir de 98, na sequência da Diretiva Comunitária 95/46. Atualmente, o instrumento de proteção de dados mais relevante é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que influenciou de uma forma muito importante a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que vê agora o seu período de entrada em vigor, ainda não está decidido, mas vê agora esta possibilidade de ser alterado de agosto para maio de 2021. Ora bem, os principais aspectos que estão na lei portuguesa são de concretização do Regulamento Geral de Proteção de Dados, na medida em que o regulamento se aplica diretamente nos vários Estados-membros. E, nesse sentido, não há grandes dúvidas sobre o direito de proteção de dados aplicado nos diversos Estados europeus, que é o direito proveniente do instrumento europeu. No entanto, professor, só um minutinho. Eu acho que nós não estamos conseguindo ouvi-lo bem. Vocês conseguem ouvir o professor Alexandre? Eu estou perguntando para os telespectadores. Vocês estão escutando o professor Alexandre? Tudo ok? Pronto, professor. Desculpa, então pode continuar. Ainda bem que está a correr bem. Agora, o que houve necessidade de acontecer foi aprovar a legislação interna, no caso português é a Lei 58/2019, para concretizar alguns aspectos do Regulamento Geral de Proteção de Dados que são deixados em aberto. Ou seja, apesar de ser um regulamento, tem em aberto algumas das suas concretizações que são deferidas para o direito interno, nomeadamente nas áreas da saúde, nas áreas do trabalho, ou nas áreas da liberdade de imprensa e também na liberdade de criação cultural. Portanto, todos estes aspectos têm uma concretização muito certa dentro da legislação nacional. Agora, os grandes problemas que se têm colocado neste preciso momento são os relativos à Covid-19. O que tem acontecido? Está a correr tudo bem? Vamos ouvir? Sim. Ok. E o que acontece é o seguinte: ao contrário do que sucede nos direitos internos, nós não temos no Regulamento Geral de Proteção de Dados um regime de direito de emergência.
enquanto que em Portugal, na Constituição Portuguesa, nós temos um regime de estado de emergência, nós não temos isso no Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas temos no Regulamento Geral de Proteção de Dados um considerando, que é o considerando 46, que se refere claramente, ou de uma forma expressa, às epidemias. E, nesse sentido, tem aplicação num ambiente de pandemia. E, basicamente, o que acontece com esse regulamento é que, de acordo com o artigo 23, são possíveis restrições aos diversos direitos fundamentais que fazem parte da proteção de dados pessoais. Portanto, com o fundamento da pandemia, nós podemos limitar direitos de proteção de dados e algumas das suas concretizações, o direito de acesso, o direito de retificação, o direito ao esquecimento, o direito de retificação, portanto, todos eles podem ser alterados desde o momento em que se verifique que pode existir uma modificação no artigo 9º do regulamento. E é basicamente isso que está a acontecer, ou seja, nós estamos a introduzir restrições com base no artigo 23, de acordo com o princípio da proporcionalidade e de acordo com o princípio da adequação e com o princípio da proibição do excesso, e que nos levam a concretizar esta no fundo, este período de compressão de direitos fundamentais, como tem sido o atual. Há dois aspectos particularmente interessantes que têm sido discutidos em Portugal e noutros Estados da Europa. Um diz respeito ao contact tracing, que é a possibilidade de uma aplicação ser introduzida no telemóvel de alguém e a partir daí haver a indicação de que alguém esteve em contacto com uma pessoa infectada durante uns 14 dias anteriores, por exemplo. E, nesse sentido, a pessoa ficar a saber que esteve em contacto com alguém infectado e que pode dirigir-se às entidades de saúde para fazer os testes, para saber se está ou não infectado com a Covid-19. Agora, reparem, isto do ponto de vista da proteção de dados é um elemento muito difícil de conciliar, porque ainda que eu não saiba com pessoas que possas ter estado, me possam ter contagiado, por exemplo, testes para ficar no servidor. Portanto, ficar no servidor há, obviamente, tratamento de dados pessoais. E, por outro lado, há um acordo entre a Google e a Apple para fazerem esta aplicação. Portanto, esta aplicação é algo que está a ser construída também por estes dois gigantes da tecnologia e que os vai levar a alterar o sistema operativo. Ora, caminhando nesse sentido, a alteração do sistema operativo, o que aqui poderá acontecer é muito dificilmente esta possibilidade, ou muito dificilmente se abandonar a transformação que foi feita. Portanto, eu não acredito que depois de se avançar neste sentido, se recue completamente o caminhante aqui para uma lesão a direitos fundamentais. É uma coisa que acontecerá se nós caminharmos no sentido da introdução das aplicações. E outro elemento também que tem estado a ser muito discutido em Portugal e noutros Estados da União Europeia são as alterações ao direito popular, particularmente a direitos dos trabalhadores. O último aspecto interessante que foi trabalhado neste propósito foi a obrigatoriedade de medição da temperatura dos trabalhadores por parte dos empregadores através de um decreto-lei. O que Portugal já tem
consulta de problemas de constitucionalidade orgânica, mas a pergunta é, acima de tudo, se o empregador tem ou deve ter esta possibilidade de intervir na captação de dados do trabalhador. São alguns aspectos, professora Belém, aqui em Portugal têm estado a ser discutidos. Quer que eu diga mais alguma coisa ou há aí Sim, eu vou fazer algumas perguntas, né? Na sua opinião, essa decisão aqui do governo brasileiro de adiar a entrada em vigor da lei, porque a gente sabe que as empresas elas precisam se reinventar, na verdade, principalmente as empresas de telecomunicações, elas precisam se reinventar para cumprir a lei, né, para poder dar efetividade a essa lei. O senhor entende que torna o consumidor, o cidadão muito vulnerável esse adiamento? Eu penso que já havia o conhecimento na sociedade brasileira e no direito brasileiro e nas pessoas ligadas às instituições brasileiras de que a legislação ia entrar em vigor agora em agosto. Portanto, a preparação das instituições, e quer públicas, quer privadas, aqui estamos a falar de ambas, ia já no sentido, ou devia ir já no sentido de haver preparação para a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, evidentemente que apareceu este vírus, ninguém estava à espera, e consequentemente também ninguém estava à espera. Mas o facto de tal ocorrer não significa que estes meses de maior dificuldade pusessem uma espécie de travão àquilo que já devia ter sido feito na sociedade brasileira para entrar em vigor da lei. Portanto, evidentemente que eu não conheço a realidade brasileira como conheço a portuguesa, mas adiar é sempre bom. Essa é a minha ideia. Professor Alexandre, e o senhor considera a lei portuguesa avançada? Professora? O senhor está me ouvindo? Claro. O senhor considera a lei portuguesa avançada? Considero que a lei portuguesa não concretiza como podia concretizar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque se o regulamento, apesar de ser de aplicação direta nos Estados-membros, e eu já agora partilho convosco um livro que publiquei sobre esta matéria, o Comentário ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, com um conjunto de colegas. Portanto, é o Comentário ao Regulamento Geral de Proteção de Dados de 2018 e o regulamento permite que os Estados avancem no sentido de ter legislação diferenciada sobre estas matérias, e não me parece que o Estado português tenha, por isso. Parece que houve uma falha aí, né? O senhor está me ouvindo ainda? Vocês conseguem me ouvir? A entidades públicas e de não permitir qualquer espécie de isenção, porque neste momento admite uma isenção, embora muito difícil de aplicar, mas é isso que nós temos na lei interna. Agora, no direito europeu, nós temos também em curso a alteração do regulamento das comunicações eletrónicas.
e esse regulamento das comunicações eletrónicas pensava-se que pudesse ser aprovado durante a presidência alemã até ao fim deste ano. No entanto, há algumas dúvidas sobre o saber se vai ser aprovado na presidência alemã. Caso contrário, pode ser aprovado na presidência portuguesa, ou seja, no primeiro semestre de 2021, onde deixaria de ser interessante. Eu queria que o senhor dissesse para os nossos ouvintes que dados são esses que são tão importantes proteger. O quê? Porque nós temos pessoas que estão nos ouvindo e que alguns da área de expertise é esse tema, outros não. Então, quais são os principais dados que o senhor considera importantes para essa proteção da lei? Ora bem, no RGPD? Ou em que? Sim. Ora bem, o RGPD Sim. É um instrumento muito pesado, muito grande, tem muitos artigos e tem muitos considerandos. E aqui os considerandos que podem não ter uma eficácia normativa igual à de um artigo, mas no RGPD complementam essas disposições. O que é que nós temos? Nós temos que, por um lado, existia uma diretiva desde 96 que não tinha sido alterada. Ora, esta diretiva desde 96 estava a necessitar de tecnológica, de alguma da evolução que também tinha sido concretizada nos acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia. E por isso já se sentia há algum tempo a necessidade de aprovar um novo instrumento base de proteção de dados pessoais. E aí caminhou-se no sentido do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Escolheu-se um regulamento e não uma diretiva, porque as diretivas podem ser transpostas pelos Estados-membros e têm apenas que respeitar finalidades, enquanto que os regulamentos são diretamente aplicáveis. Só que este regulamento, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, no caso europeu, atendendo à complexidade da matéria, deixa uma margem de intervenção muito grande para os Estados-membros. Por isso é que eu ainda há pouco dizia que Portugal podia ter aproveitado mais o espaço que é deixado por este regulamento, com uma grande abertura na área da saúde, com uma grande abertura na área laboral e com uma grande abertura na área da biometria. Portanto, tudo isto no âmbito do direito ao esquecimento, tudo isto são aspectos que, ou através de referências expressas no regulamento, ou através de conceitos indeterminados, permitem aos Estados desenvolver regimes nacionais próprios. E, nesse sentido, penso que o legislador nacional, aqui no caso o português, podia ter ido um bocadinho mais longe. De qualquer maneira, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque é que existe sob a forma de regulamento? Porque o que pretende é que unifique o mais possível o regime europeu de proteção de dados. É esse o sentido de ter esta natureza de regulamento. Agora, o que é que nós encontramos? Encontramos muito mais conceitos e muito mais menções do que havia na legislação anterior. Portanto, nós antes tínhamos 10 definições, agora temos mais de 20. Porquê? Porque se percebeu que existia um conjunto de matérias que, especialmente no direito comercial, careciam de definição no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Isto é um exemplo. Outro elemento que também foi importante foi ampliar os direitos, nomeadamente o direito à informação, tem aqui modificações importantes, e a introdução expressa do direito a ser esquecido
que é no fundo mais um direito ao apagamento da informação. Portanto, tudo isto são elementos que estão no Regulamento Geral de Proteção de Dados e que têm originalidade. A maior originalidade, penso eu, é o facto de existir ou de encontrarmos autoridades de controlo que não têm agora uma atividade de controlo prévio tão grande quanto tinham nos tempos da diretiva. Portanto, aqui o controlo prévio deixa de ter a importância que teve. Não podemos dizer que não há controlo prévio, porque pode haver, mas é muito mais escasso e muito mais reduzido do que no período da diretiva. E as autoridades nacionais vão essencialmente fazer um controle a posteriori. E aqui a questão da aplicação das sanções é fundamental. No caso do português, nós temos tido algumas sanções a serem aplicadas. Aquela que é a maior sanção foi aplicada a um hospital, mas é muito discutível porque na altura ainda tínhamos a Lei 77/98 e ao mesmo tempo vigorava o RGPD. É muito discutível que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tivesse naquele momento competência para aplicar aquela coima. Hoje em dia não há dúvidas, se pode aplicar coimas a entidades públicas desde que não exista a isenção. E existe também um regime sancionatório que pode levar à proibição de um determinado tratamento de proteção de dados. Portanto, isto pode acontecer no limite, proibir-se um certo tratamento de proteção de dados. Ou melhor, um certo tratamento de dados pessoais. Portanto, no limite, isto pode suceder no direito interno. Tenho aqui uma pergunta. É sobre o Ian Colácio. Ele é autor do diálogo, está organizando o volume 18 comigo. E ele pede para o senhor detalhar melhor quais são os parâmetros do direito ao esquecimento. Ora bem, o direito ao esquecimento está previsto, digamos que o Regulamento Geral de Proteção de Dados foi modesto aqui nas suas referências ao direito ao esquecimento. Ele está previsto no artigo 17 do regulamento e o que nós encontramos no número 1 deste artigo 17 é que o direito ao apagamento dos dados tem na base, isto para vos dizer tudo, tem na base, para já, a falta de necessidade para a obtenção de uma finalidade dos dados já recolhidos. Portanto, quando estamos perante situações em que a finalidade já está cumprida, nós podemos apagar esta informação. Agora, nós não podemos pensar que a finalidade está cumprida quando a lei nos obriga à conservação dos dados ou quando há alguma razão de natureza contratual, por exemplo, que nos obriga à conservação dos dados. Portanto, nós podemos não necessitar deles para a finalidade que foi a concretização do contrato, mas para a prova de que esse contrato existiu, nós podemos necessitar dos dados pessoais aí recolhidos. Por outro lado, o que nós encontramos é o titular, nos termos dos interesses legítimos, não ter, ou melhor, no caso do interesse legítimo, se considerar que o titular dos dados deve prevalecer, ou o seu interesse deve prevalecer sobre o do responsável pelo tratamento, nestes casos admite-se também o apagamento dos dados recolhidos. Por outro lado, nós temos aqui, e estes são um caso que acontece muito no marketing, dados tratados ilicitamente. Ou seja, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mesmo nos casos em que não há
consentimento expresso, permite que, se estivermos a trabalhar com dados de um cliente, que haja a conservação dessa informação. Agora, se eu fui contactado por uma empresa, me foi apresentada uma proposta e eu não aceitei essa proposta por alguma razão, a conservação desses dados é ilícita. Portanto, a empresa não pode conservar essa informação. Se o fizer, há aqui uma situação de direito ao esquecimento. E aqui pode ser apagada esta informação. Depois, é muito interessante nós vermos o modo como aquilo que vos falava ainda há pouco, do regulamento não concretizar todos os aspectos de proteção de dados, quando nós temos aqui uma exceção que é aplicável relativamente ao artigo 1º e ao artigo 2º do artigo 17, em que diz o seguinte, que o direito ao esquecimento não se aplica na medida em que se revele necessário o exercício da liberdade de expressão e de informação. E aqui nós temos os problemas que são habituais de saber até que ponto é que deve haver, e aqui é mais a desconexão de um motor de pesquisa de informação relativa a alguém que possa ter praticado um ato ilícito e que não se encontre e que já tenha cumprido uma pena e já não se encontra razão para se difundir esse caso. Nós tivemos uma situação relativamente recente, de novembro do ano passado, em que o Tribunal Constitucional Alemão considerou que um indivíduo que tinha cumprido pena e que tinha participado num crime que foi muito falado na época, que existindo uma referência expressa ao indivíduo, que isso estava a pôr em causa o direito à reintegração social e que, portanto, se justificava a prevalência do direito ao apagamento de informação pessoal do que à memória coletiva da comunidade. Portanto, é preciso ver, e nós temos a ideia, por vezes, de tratar de figuras públicas ou de políticos, então tudo é possível para demonstrar aquilo que foi a sua vida passada e os seus princípios do passado. Agora, nem tudo vale. Há elementos relacionados com a vida de pessoas ligadas à atividade política, ministros, presidentes, etc., que nem tudo tem que ter transmitido, nem tudo tem que ter posto por conhecimento dentro de motores de pesquisas. Isso tem havido decisões importantes nessa matéria no Tribunal de Justiça da União Europeia e mesmo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Professor, o senhor poderia dizer qual é o país que o senhor acha que é uma referência em proteção de dados, na sua opinião? Há países interessantes. Por exemplo, onde tudo isto começou na proteção de dados pessoais foi na Alemanha. Portanto, foi aí que tudo isto começou, e a expressão proteção de dados é a tradução literal de uma expressão alemã que é Datenschutz. Portanto, a Datenschutz é a proteção de dados. Foi aí que tudo começou. Agora, e há uma tradição muito grande e uma tradição académica muito forte na proteção de dados pessoais na Alemanha. No entanto, a legislação alemã posterior ao Regulamento Geral de Proteção de Dados não é uma legislação muito conseguida. E isto é reconhecido internamente e reconhecido no âmbito das instituições europeias e também de outros Estados da União Europeia.
Outros países com tradição, a França tem uma tradição muito grande, através da sua autoridade de controlo, a CNIL, Commission Nationale pour l'Informatique et Liberté, e a autoridade holandesa também tem prestígio nesta matéria. Portugal, para os meios, quer da autoridade de controlo, quer para o meio universitário que tem, quer para o meio, eu diria, o global do ambiente jurídico português, incluindo aqui profissionais do foro, juízes, advogados, não me parece que Portugal esteja mal e está num sentido de maior evolução. Agora, ainda há muitas coisas que nós temos que aprender em Portugal e, portanto, calculo que também no caso brasileiro ainda estejam em alguns casos mais avançados, noutros casos a dar primeiros passos, porque também não tiveram uma experiência anterior tão elevada. Professor, o tema é muito instigante, né? Por exemplo, entra em conflito com o direito penal, por exemplo, né? Nós temos alguns exemplos aí que o direito penal... Aqui nós temos um caso no Brasil da década de 50, trazendo o direito ao esquecimento, por Ian. Eu mesma tenho um artigo publicado sobre isso, feito a 6 mãos, que a família entrou com ação contra a Rede Globo, que gravou um programa que envolvendo policial, né? E aí a família pediu primeiro que ela não autorizou. A pessoa foi estuprada na década de 50 e o STJ decidiu favorável à família no sentido de determinar o direito ao esquecimento. Mas por que o programa foi gravado? O programa foi gravado porque o meio de telecomunicação queria realmente mostrar a gravidade do crime. Tá? Foi uma jovem estuprada por três jovens também na década de 50. Então, o senhor acredita que essa proteção de base de dados alcança o direito eleitoral? Tem que acontecer, nomeadamente relativamente a esse caso da jovem estuprada. O que acontece é que, por vezes, os tribunais decidem o seguinte: pode contar-se a história, mas não os intervenientes. Ou seja, podemos dar esse exemplo sem estarmos a referir quem eram as pessoas, mesmo em motores de pesquisa. Nós em Portugal tivemos um período em que, por exemplo, crimes, e particularmente crimes sexuais, eles eram publicados em papel nos nossos, então, boletins do Ministério da Justiça e outros documentos dessa natureza, e, quer dizer, verificar-se quem interveio nesses crimes, vítimas, testemunhas, por que não dizer também os autores, é estar a fazer com que as pessoas participem nessas ações uma segunda vez, o que pode ser muito cruel e doloroso para quem, particularmente as vítimas. E isso levou a que em Portugal se houvesse a anonimização dos intervenientes processuais. E isso foi uma coisa muito importante. E com o regulamento há quem defenda coisas, quanto a mim, são muito extremas, quer dizer, que em qualquer peça processual se verifique a anonimização. Tenho muitas dúvidas que isso esteja necessário de acordo com o regulamento. E qual era a outra pergunta? O tema é muito... O tema mas fez uma pergunta e eu falhei. Qual é? Não, era se alcança o direito eleitoral, né? Sim, né? Sim. O direito eleitoral está envolto
necessidade de segredo. Isto é alguma coisa que está e que, portanto, nós temos o segredo no direito eleitoral exatamente para proteger a liberdade do votante. Porque se alguém souber que essa pessoa votou em X ou em Y, estamos perante uma situação em que pode haver limitação de liberdade. Por isso, e no Brasil isso existe, com uma amplitude nacional, se caminha para o voto eletrónico. Agora, o voto eletrónico é uma metodologia que exige um grande cuidado no que diz respeito particularmente a elementos de segurança, para que não se conheça em quem é que votou A ou em quem é que votou B. Portanto, aqui é mais uma questão de segurança do que de um princípio que esteja em causa. Nós em Portugal tivemos eleições numa ordem profissional, na Ordem dos Advogados, que ocorreram por via do voto eletrónico, em que houve alguns problemas, mas como o sistema é auditável e deve ser auditável, verificou-se que não existiu o perigo de alguém ficar a conhecer o sentido de voto de outro indivíduo dessa ordem profissional, do outro advogado. Portanto, isso foi um dos problemas que nós tivemos e que ficou resolvido quanto a mim convenientemente. Professor, a proteção de dados pessoais está totalmente vinculada ao direito de personalidade, que já está no Código Civil, né? Aqui no caso do Brasil, o nosso Código Civil é do ano 2000. E aí a gente faz a seguinte pergunta, até para o legislador: olha, vem cá, por que um direito de personalidade ainda não está tão protegido? Se ele é tão importante, inclusive ele leva ou não a felicidade do ser humano, o bem-estar do ser humano. Então, eu acho que o senhor deve concordar comigo e os ouvintes que o Brasil deu um passo para trás com essa medida provisória que adia a entrada em vigor da lei. Aí também surge uma outra pergunta: ora bem, ora pois, como dizem os portugueses. Como assim? Então, precisa de investimento? As empresas precisam investir para proteger os dados pessoais, então significa que elas estão trabalhando de forma errada? Como assim? Eu já tenho direito de personalidade, quer dizer, eu não estou ainda conquistando a minha personalidade. Ela, inclusive, tem aquela teoria do nascituro, mas, enfim, eu já tenho personalidade, então ela não é protegida, as empresas ainda vão se adequar. As empresas e a administração pública, isso aqui tem todos que se adaptar. Há problemas vários, quer dizer, um problema é a metodologia e os procedimentos que dentro das empresas e dentro das entidades privadas, portanto das empresas e da administração pública, é necessário que aconteça para que se garanta a proteção dos dados pessoais. Por exemplo, quem é que dentro de uma empresa tem acesso ou deve ter acesso aos dados de saúde de um trabalhador? Isso deve estar centrado num departamento de recursos humanos. Agora, se o CEO da empresa quiser saber os dados de saúde de um trabalhador, ele deve poder aceder a eles ou não? Aí a resposta é não, não deve, não pode. Porquê? Porque aqui a lógica é, dentro de uma terminologia que utilizamos, do need to know, e quem tem que saber é quem vai trabalhar com essa informação em termos administrativos. É aí que está a necessidade de conhecer essa informação. Não é o CEO da empresa, esse não tem. Não havendo por parte desse CEO necessidade para este conhecimento, tudo está em desenhar procedimentos internos em que quem tenha conhecimento da informação seja quem deve tê-lo em cada um dos processos.
Por outro lado, são necessárias proteções, ou é necessária a proteção em termos de segurança, e aqui estamos a falar também de elementos de segurança informática e cibernética, para que não exista a captação de informação relativamente aos membros de uma organização, e podem ser informações muito sensíveis, para que não exista a captação dessa informação por estarmos a lidar com sistemas muito pouco sofisticados do ponto de vista da proteção da informação. Por exemplo, quando nós estamos a falar no direito ao esquecimento, há um elemento fundamental que é, do ponto de vista da segurança, é este. Alguém quer exercer o direito ao esquecimento junto da minha organização. E tem razão. Eu penso que essa pessoa tem razão. E eu quero apagar a informação dessa pessoa. Agora, eu posso apagar a informação dessa pessoa dizendo que apaguei a informação dessa pessoa. Eu tenho que ter muito cuidado quando estou a fazer isto, porque senão essa informação vai continuar a ficar. Eu vou dizer, apaguei isto. Ao dizer, eu apaguei isto, não estou a apagar nada. Agora, eu tenho que incluir uma referência a dizer exercido direito a pagamento em X data. Eu isto tenho que dizer, eu isto tenho que saber. Porque é também um dos elementos fundamentais no direito brasileiro a criação de profissionais competentes e bem capacitados nesta área, com a natureza de DPOs ou de encarregados de proteção de dados. É muito importante que esses profissionais, o papel que esses profissionais vão desempenhar nesta primeira fase no Brasil. Porque nós podemos ter o direito, e neste caso o direito de personalidade, mas nós não podemos esquecer que a proteção de dados foi criada sem lei. A proteção de dados é uma criação jurisprudencial. Foi criada através do direito geral de personalidade e dos direitos geral de personalidade e do livre desenvolvimento da personalidade. Portanto, foi com base nestes dois princípios que se criou a proteção de dados pessoais. A primeira Constituição, onde se prevê a referência a dados pessoais e a proteção de informação pessoal, é a Constituição Portuguesa de 76, que é uma coisa que nós aqui em Portugal não queremos dizer. Foi aqui no artigo 35 que houve pela primeira vez uma referência expressa à proteção de dados. Não foi por todos os Estados, um deles todo e posteriormente aos Estados que vieram em estilo do direito interno e evidentemente nacionais referências expressas à portanto, sim, é um elemento fundamental nós termos a segurança dos dados pessoais para podermos considerar que temos um bom exercício da personalidade. É verdade. Professor, só tem um livro aí para mostrar para a plateia? Só tem um livro aí fácil? Tenho. Conseguem ver? Mostre aí. Sim, sim. Eu vou publicar depois aqui no Instagram. E eu quero agradecer, professor, a sua gentileza, né, disponibilidade. E depois a gente marca uma live pós-pandemia, né? Porque aí vamos revisitar essa discussão da proteção de bases de dados. Então, eu quero agradecer a todos os participantes da live e dizer que agora, assim que encerrar a live, eu vou publicar o sorteio, a foto dos sorteados, tá bom? Obrigada, professor Alexandre. A gente se fala. Muito obrigado, professora Blaine. Muito obrigado a todos os assistentes também. Adeus. Adeus.